Bora ver as últimas informações do Corinthians com o Neto e também o Luiz Fabiani atualizando o relatório também da Ernst Young, que recomendou o Corinthians a virar uma SAF, hein? A Ernst Young tá recomendando a SAF pro Corinthians. Importante, se liga só nas informações, tá muito bom esse corte. E também tem tudo sobre o jogo de sábado aí. Já comenta, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora eu quero o Corinthians com Transferban, Ranieri, Vitória, a reunião que teve, uma parte da imprensa colocando, o Memphis Depay vai renovar o contrato. As informações que eu tenho não são essas. De acordo. Né? Pelo menos as informações que eu tenho de gente verdadeira, certo? Que não é isso, é que ele vai continuar no Corinthians até o término da Copa do Mundo, né? E aí depois vai ver o que vai acontecer. O Maicon, o Corinthians quer comprar ele, né? Daquilo que você informou brilhantemente, Luiz Fabiani, e tudo que está acontecendo no Corinthians em relação depois dessa reunião, né? E também dos cartões corporativos, que vai vir muita coisa pior ainda nos outros cartões em relação às faturas que estão tentando saber aonde estão do Duílio, porque sumiu do Corinthians. Isso é fato, né? Sumiu no dia 31 de maio, craque Neto, numa invasão à presidência do Corinthians, e o clube até protocolou um boletim de ocorrência por subtração de documentos. A investigação já ultrapassou a etapa André Sanches, isso é 2018-2020, agora se inicia a debruçar sobre o mandato do William Monteiro Alves. 9 horas, o toque da Rádio Bandeirantes. Porque a partir das 9 horas da noite teremos a reprodução da Voz do Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. Então agora o alvo de investigação é do William Monteiro Alves, ele que comandou o Corinthians, mandatário entre 2021 e 2023. As investigações em cima do nome dele e também sobre lavagem de dinheiro, até pelo gasto no Oliveira Mini Mercados. Isso a gente tem repercutido aqui nas últimas semanas. Tudo isso sobre cartões corporativos, não devemos ter novidades nos próximos dias. Vamos falar sobre a reunião de ontem que você citou, craque, uma reunião de representantes do Corinthians com representantes da Ernst Young, empresa contratada pela gestão Augusto Melo para realizar uma auditoria no clube sobre os últimos 16 anos, uma análise dos contratos e também um caminho de gestão para que o clube consiga finalmente viver uma vida financeira mais saudável. O Corinthians não identificou nenhuma novidade no relatório da Ernst Young, até porque ele é válido até maio de 2024. Então o clube disse que tudo que foi apresentado já era de conhecimento do Corinthians e as providências estão sendo tomadas. O que eu tive de informação, não vi se isso foi publicado em outros lugares também, é que nos caminhos a serem seguidos, a Ernst Young cita ou uma recuperação judicial ou uma SAF. Basicamente, não dá para o Corinthians seguir existindo como está hoje. Se seguir como está hoje, o clube vai acabar. E isso já tinha sido avisado para outra diretoria, certo? Perfeito. Não à toa, uma das recomendações era a contratação de um CEO. O Corinthians contratou o Fred Luz, que não conseguiu ficar 3 meses lá e pediu as contas porque não tinha autonomia nenhuma para trabalhar. Voltando, CNRD, o Corinthians ontem a gente trouxe em primeira mão nos donos da bola. Explica o que é isso, porque muita gente que está aqui na rádio talvez não sabe o que é isso, né? A Câmara Nacional de Resoluções Desportivas, que trata sobre os impasses financeiros entre clubes brasileiros, empresários, atletas, enfim, tudo que envolve. Para isso eles fizeram rapidinho, mas quando pagou não tiraram, né? O que o Corinthians fez? O Corinthians tem 76 milhões para pagar na CNRD, entre atletas, empresários e clubes de futebol. O maior credor é o Cuiabá, 18 milhões de reais pela compra do Ranieri. O Corinthians, ao invés de negociar credor por credor, apresentou um plano de pagamento para pagar todos ao mesmo tempo, de forma parcelada, e são parcelas trimestrais, essa última cerca de 7 milhões de reais. Desses 7 milhões de reais, 780 mil dizem respeito aos valores devidos ao Cuiabá por uma das parcelas do volante Ranieri. O Corinthians não pagou quando tinha que pagar, que era sexta-feira. E o Cuiabá, na segunda, protocolou um pedido de transfer. E você aqui nos Donos da Bola passou a informação correta em relação ao pagamento do Corinthians. Você aqui, ontem sentado aqui, não foi? Isso, mais ou menos essa hora. O Corinthians fez esse pagamento. Muita gente acha que o Transferban já caiu. Não caiu.
O Corinthians ainda depende de um aval do Cuiabá, que pediu essa medida, falar, não, aceitamos, já recebemos e agora pode tirar o transfer ban. Não sei se vai haver tanta boa vontade assim pelos lados da diretoria do Dourado. O Cristiano Dresch, inclusive, presidente do Cuiabá, é um dos grandes críticos aos calotes do Corinthians. Então, mas uma boa relação pro Cuiabá com o Corinthians é importante. Isso é verdade. É só ter uma boa relação, que é o que aconteceu agora entre Donald Trump e Lula. Conversaram 30 minutos, bonitinho, diplomacia, cada um vê o que é melhor, e o importante é o Brasil. O Corinthians então pagou esse valor de 780 mil ao Cuiabá, só que tem outra parcela para cair lá em janeiro, então é bom o clube já ir se articulando para isso. Outra informação, craque, conversei com algumas pessoas da diretoria hoje, expectativa do Corinthians é pagar o que deve ao Santos Laguna do México pelo Félix Torres e ao Matias Rojas em dezembro, porque o clube espera receitas que irão entrar, como os direitos de transmissão do ano que vem, e até venda de atletas, como será o caso, e você tem falado bastante disso, da necessidade de vender o Guinegão. Acho que não tem como não vender o Breno Bidon, o Guinegão e o Pedro Choca. O Corinthians espera esse dinheiro para eliminar o transfer ban e também vender o Breno Bidon por 25 milhões de euros. Se vender o Guinegão por 20 e 10 milhões de euros o Pedro Choca, vai dar 55 milhões de euros. E na cotação atual dão cerca de 300 milhões de reais. É isso aí. Então já seria o suficiente para o Corinthians quitar tudo que deve. Exatamente isso. A compra mais uma vez, né? O que aconteceu. Dobrar. Né? A gestão do Ilho. Isso, só que pagou 50% só do Ilho Alberto. O Duílio tem uma questão, craque, que pouca gente fala. Ele sempre falou que o grande título dele foi que ele equilibrou as contas do Corinthians. E de fato, ele fechou o último ano dele no azul. Né? O Corinthians não aumentou sua dívida no último ano da gestão do Ilho. O que ele não fala é que o Corinthians vendeu mais de 300 milhões de reais em atletas. E que devia 11 meses para os jogadores. Perfeito. E atleta não é uma fonte renovável. Quando você vende, você não tem garantia que amanhã você vai ter mais gente para vender. Lógico. Você vai vendendo e seu ativo vai indo embora junto. Né? E o time? E o futebol? E coisa boa. E o Corinthians 36 pontos. Indo para 39. A gente pode ir para 42 se ganhar do Grêmio. E aí, a gente chega... Exatamente. E vai estar reforçado. André Carrilho, Ramalho voltam a ficar à disposição. Só os Andrés que você disse no resenha. Né? Exatamente. Atualização do departamento médico. Qual André é melhor pra você? O Carrilho. Pra você, Quesada? A Carrilho joga muito, né? Pra você, Everton. Uma perna, Everton. Por quê? Pô, tô falando com você, pô. Não, Carrilho. Carrilho. Pra você, Paulo. Oh, é Ramalho e Carrijo, né? Tem outro André. O André e tem Luiz. o André da base. André tá Luiz. começando, o Carrijo. Carrilho também pra mim. Pra você, Lucas Bueno. Carrilho. Tá certo. O que mais do Corinthians do jogo contra o Vitória sábado, 4 horas da tarde? Me arregaçou esse jogo sábado. Queria ir pro meu sítio e vou ter que ficar pra fazer o jogo. E tem desfalques também. O Qual seria? e o Maicon tomaram o terceiro. Pra mim, o Mateuzinho hoje é o melhor lateral direito do país. E não tem reserva no Corinthians. A tendência é o Dorival Júnior improvisar alguém no setor. Hoje foi dia de treino aberto. Eu acho que joga o André Ramalho, Pedro Choca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Algum dos zagueiros caindo um pouco mais pro lado direito da defesa. Exatamente. Ou ele pode bota o Félix Torres, vai fazer o quê? O esquema fora de casa. O esquema de 3 zagueiros também, e aí tem um outro ala do lado direito, né? Difícil prever. O Dorival abriu o leque para as possibilidades, mas hoje, no treino aberto à imprensa, o que deu para acompanhar foi o Félix Torres fazendo as movimentações como ala direito. Tá. Então essa situação do Corinthians... Qual campo que ele estava treinando? Campo José Ferreira Neto. Um menininho de Santo... o Nelson Nunes, que foi presidente da CESP. Pô, você é um cara muito legal, viu, Nelson? Que Deus abençoe você. Eu também queria dizer para vocês todos que todos nós estamos concorrendo ao prêmio CESP. Paulo do Vale, como apresentador ou repórter? Pode votar nos dois, né? Eu tô pedindo voto para apresentador porque repórter... Eu gosto desse cara. Do Luiz Fabiano. Acho que o Luiz Fabiano deveria ganhar como repórter, né? Do prêmio CESP. Quesada como comentarista. Comentarista. Everton Ramos como repórter. Eu como comentarista de jogador, ex-jogador. Você só pode votar em você, infelizmente, é o troféu melhor ex-jogador. Ah, tá, não tem coisa. Melhor não, mas se eu ficar entre os 3, pra mim, Bom. eu fico feliz de estar entre os 3. Fico muito feliz, ano passado eu ganhei, né? Mas eu fico muito feliz, queria falar pro Vagnão, parabéns o que a CESP faz pela gente, muito obrigado, e vai ter a Copa CESP também, que a Rádio Craque Neto vai estar e a Rádio Bandeirantes. Exato. Quem que é o jogador que vai jogar pra vocês? O Edu Dracena. E o meu vai ser o Rosinei.
Ô, Na Rádio ele Craque Neto. fino, hein? Pô, tá voando, Rosinei. Ó, já fiquei sabendo que o Madison, Porra, lá de show, vai Notícia que eu considero boa também, tá? Apesar de ter o transfer ban do caso Félix Torres, né, de poder vir um transfer ban no caso Matias Rojas, no caso Garro, né, dentro do Corinthians é o seguinte, no caso Félix Torres, o Corinthians vai deixar para pagar somente, né, no final do ano, somente em dezembro, né? Enfim, é isso que o Corinthians tem em mente, tá? No caso do... Que frio aqui, meu irmão. No caso do Rodrigo Garro, tem uma notícia boa. Começaram as conversas com o Tadieres, algo que era irredutível. O presidente do Tadieres sempre culpou o Corinthians, até pelo mau momento do Tadieres na Argentina, sempre culpou o Corinthians, que não pôde se reforçar, enfim, mas começou a entender um pouco que mudou a diretoria, que essa diretoria, né, enfim, é oposição ao que o Augusto fez, né, que também, né, estão sofrendo prejuízo por tudo que o Augusto fez. Ó o vento, tá ouvindo o vento? Enfim, então houve uma conversa boa, as coisas podem mudar, então uma coisa produtiva já pode estar acontecendo, tá? E no caso do Matias Rojas também, o Corinthians inclusive ouviu, né, do empresário do Matias Rojas que eles não têm intenção de meter um transfer ban, então o Corinthians pode conseguir parcelar o caso do Matias Rojas, a ideia é essa, parcelar o caso do Matias Rojas, tá? O caso envolvendo o Rodrigo Garro, ver o que pode fazer, e no caso do Félix Torres pagar à vista, que aí não tem conversa, beleza? Esses são os planos do Corinthians em relação ao transfer ban. Comenta aqui embaixo, me fala se você acha que o Corinthians resolve isso até o final do ano. O Fabinho Soldado realmente balança muito no cargo de treinador do Corinthians, né? Muita gente que não gosta do trabalho do Fabinho Soldado, né, vai gostar de ouvir isso. O Corinthians, inclusive, já, né, paquera alguns nomes, tá? Não houve nenhum contato ainda, né? Aqui a gente não precisa, enfim, potencializar, né, a informação, enfim, para ganhar clique. Graças a Deus a nossa audiência já é maravilhosa. A gente não precisa disso. Quero deixar claro que não existe hoje nenhuma negociação do Corinthians com algum outro executivo. Mas a verdade é que o Fabinho Soldado balança no cargo e ele só não é demitido porque o Osmar Stabile, a cúpula corintiana, não quer mexer agora, né, no meio de uma temporada. Enfim, então eles não vão fazer isso, né, ainda mais com o Corinthians ainda, né, matematicamente não está livre de uma zona de rebaixamento. Eu acho que não cai, mas enfim, eles não vão fazer isso agora e o Osmar não vai chamar essa responsabilidade para ele, tá? Mas um nome que agrada que me falaram, eu falei, então me fala um nome que agrada, tá? Um nome que agrada que eu ouvi dentro do Parque São Jorge é do Thiago Escuro, mas é considerado um sonho quase impossível, porque ele tem muita moral lá no Mônaco da França, mas a diretoria do Corinthians entende que para o ano que vem, com o transfer ban pago, as coisas melhorando, com, né, Neymar White vendido, com Master, enfim, o Corinthians merece um dos melhores executivos do país, né, em relação a brasileiro, e hoje ele atua na Europa. É considerado uma situação difícil, tá? O Thiago Escuro deixar a França para vir trabalhar no Brasil e trabalhar no Corinthians. Mas eles entendem que se o Thiago Escuro tiver vontade de voltar ao Brasil, ao seu país, o Corinthians vai para cima com tudo. Até citei o nome do Paulinho, foi aí que eu descobri o Thiago Escuro. Eles preferem o Thiago Escuro. Então eu entendo o seguinte, o Fabinho Soldado sendo demitido, se for demitido realmente no final do ano, o Thiago Escuro vai ser o primeiro a ser procurado, mesmo que ele diga não. E aí o Corinthians vai atrás de outros nomes. Lembrando, na honestidade sempre com vocês, não há nenhuma negociação, mas há o desejo do Corinthians, é um nome que agrada demais. Eles entendem que o Corinthians tem que ter o melhor executivo na base, o melhor executivo no profissional, e eles querem esse nome aí, sonham com esse nome, tá? Não há negociação, mas é um nome que agrada bastante do Thiago Escuro. Comenta aqui embaixo, me fala o que você acha desse nome, se seria possível, né, o Corinthians tirar um executivo hoje do Mônaco. Eu acho bem difícil, mas eu quero a sua opinião. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like, tá certo? Olha só, informação exclusiva agora para vocês. Hoje todo mundo soube, o treino foi aberto, que o Hugo Souza não participou dos treinamentos com os demais companheiros no CT Joaquim Grava, né? Enfim, pode desfalcar o Corinthians aí para essa partida, né? Contra o Vitória, todo mundo já sabia disso. Aí eu fui atrás da informação para você. Me falaram que o problema no ombro do Hugo foi naquele lance que ele saiu do gol, né? Eu fico pedindo pro Hugo sair do gol. Pô, tô me sentindo culpado agora. Não, brincadeira. O Hugo sai do gol e ele se machuca naquele lance. Aliás, ele foi bem, né? Eu fiz um elogio, porque se ele não sai do gol, o Atlético Mineiro poderia até ter empatado a partida. E ali ele sofreu uma lesão de grau 2. É considerado ali o problema no ombro grau 2, tá?
E grau 2, você sabe, né? Mais ou menos 14 dias. Então é bem provável que o Hugo não esteja, né, à disposição contra o Vitória, inclusive na outra rodada. Na outra rodada ainda há esperança. Mas com o Vitória, né, me falaram só se for tipo um milagre, a recuperação dele realmente seja maravilhosa durante a semana, algo que dificilmente acontece, mas às vezes acontece. Mas eu queria passar isso para vocês com exclusividade, tá? O problema do Hugo é um problema de grau 2, e aí dão 14 dias mais ou menos, e ele deve desfalcar o Corinthians contra o Vitória, né? Difícil, né? Mas, enfim, é um goleiro que hoje não tem sombra, né? Então, quando o Hugo hoje não atua, o Corinthians passa por dificuldades, ainda mais num jogo desse difícil como contra o Vitória. Comenta aqui embaixo aqui a informação exclusiva para você, tá certo, torcedor corintiano? Notícia boa, André Carrídio e André Ramalho treinaram normalmente, né? Teve o treino aberto hoje no CT Joaquim Grava, treinaram normalmente e devem reforçar o Corinthians na partida contra o Vitória no próximo sábado no Barradão. Eu avisei vocês que eles não voltariam, principalmente o Carrídio, né? Que ele não voltaria, né, no jogo contra o Atlético Mineiro. A gente está sempre trazendo a informação na temperatura certa para você, tá? Eles devem voltar, é claro que não está confirmado ainda se vão ser titulares ou não, porque não houve nenhum treinamento específico para isso, nenhum treinamento ali que o Dorival tenha esboçado o time. Isso deve acontecer lá para quinta-feira e a gente vai trazer essas informações para vocês. Aproveitando, o Mateuzinho e Maicon estão fora porque receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem, né, suspensão automática. No caso do Mateuzinho, a briga é grande. Tem Jacaré, tem o Hugo, né, que é o lateral esquerdo que pode jogar ali invertido na lateral direita, o José Martínez pode ser improvisado e o Charles pode ser improvisado. Tem muita coisa que pode acontecer. No meio campo, né, pro lugar do Maicon fica a dúvida, né, quem vai substituí-lo. Eu acho que o Carrídio não deve iniciar como titular, então pode pintar ali o próprio José Martínez no setor, jogando o Charles ou o próprio Jacaré na lateral direita. Vamos aguardar, mas notícia boa aí, volta de Carrídio, tá? Volta de Carrídio e também de André Ramalho, tá certo? Comenta aqui embaixo e me fala o que você acha disso. Então, esse fiel finalizando com o Samir Carvalho e a Rádio Bandeirantes com o Luiz Fabiano, cara, que repórter o Luiz Fabiani. Eu acompanhava ele no meu timão quando ele tava começando lá. Cara, o moleque já tinha futuro. Eu lembro até hoje a primeira vez que ele foi fazer uma reportagem na Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, ainda pelo meu timão, ele todo nervoso, falando que tava estranhando o microfone, e hoje o cara aí tá arrebentando, cara. Daqui a alguns anos aí, ele vai ser um dos melhores do país, se não já é um dos melhores do país, né, cara? O cara dá informação pra caramba, altas bombas aí, é muito bom, cara. Então é isso. Ernest Young recomendando o Corinthians virar uma SAF. Mano, se os caras estão recomendando, esses caras aí foram mesmo que prestaram consultoria pros mulambos lá pro Flamengo pra reorganizar, né, as finanças dele no começo lá do Bandeira de Melo. Então, colocaram o CEO lá, o Fred Luz, como o Luiz Fabiano falou, não deixaram o cara trabalhar. Então, dá pra ver, né, que ninguém ali quer ajudar o Corinthians, não. É cada um olhando o seu, e o clube que se ferra em dívidas, em grana aí. Os caras querem falir o Corinthians, se não já tá falido, né, mano? A nossa sorte é que ainda tem cota de TV, tem patrocínios que ajudam a deixar o time aí ainda, né, cara? Porque tá complicado, cara. Não tem uma notícia boa. A gente vence um jogo, fica ali um pouco feliz um dia, às vezes nem um dia. Aí no dia seguinte já vem taca, já vem bomba, notícia ruim atrás de notícia ruim. Aí quando não tem notícia, caça a dívida do Corinthians e é notícia de novo. Cara, tá osso, mano, tá complicado demais. Mas é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então até a próxima, valeu, é nóis.